Você já parou para pensar que aquilo que mais limita um lugar pode ser exatamente o que o torna extraordinário? Parece contraditório, mas é assim que grandes revoluções começam. E poucas histórias ilustram isso tão bem quanto a do sertão baiano. Um território historicamente marcado pela escassez de água, pela seca implacável e por desafios que atravessaram gerações, hoje se transformou em um dos polos agrícolas mais eficientes e tecnológicos do planeta. Não por acaso, mas por estratégia. E o mais intrigante, essa transformação não aconteceu apesar da escassez, ela aconteceu por causa dela. No coração dessa virada está o Vale do São Francisco, um lugar que durante muito tempo foi associado à dificuldade de produzir, à imprevisibilidade climática e à luta constante contra a natureza. Mas algo mudou. E mudou de forma profunda. Hoje, quando se fala desse mesmo território, a imagem é outra. Frutas de alta qualidade sendo exportadas para mercados exigentes na Europa e nos Estados Unidos, produção o ano inteiro, empregos sendo gerados em escala e uma cadeia produtiva altamente sofisticada. Não estamos falando de um pequeno avanço. Estamos falando de uma reinvenção completa. E essa reinvenção começa com uma pergunta simples, mas poderosa. O que fazer quando falta o recurso mais essencial de todos? A resposta da Bahia foi tão ousada quanto eficaz. Em vez de tentar combater a escassez de forma tradicional, a estratégia foi dominá-la, controlá-la, transformá-la em vantagem competitiva. E é aqui que entra um dos elementos mais importantes dessa história: a tecnologia. A agricultura no Vale do São Francisco não depende da chuva. Isso, por si só, já muda tudo. Ao invés de esperar pelas condições ideais, o sistema foi construído para criá-las. A água, que antes era um fator limitante, passou a ser gerida com precisão cirúrgica. Cada gota conta. Cada aplicação é calculada. Nada é desperdiçado. E isso só é possível graças a um conjunto de soluções tecnológicas que redefinem o conceito de agricultura em regiões semiáridas. Entre essas soluções, uma se destaca como pilar central: a irrigação por gotejamento. Um sistema que parece simples à primeira vista, mas que representa uma revolução silenciosa. Ao invés de irrigar grandes áreas de forma indiscriminada, essa tecnologia entrega a água diretamente na raiz da planta, na quantidade exata e no momento certo. Isso reduz drasticamente o desperdício e aumenta a eficiência de uso da água de forma impressionante. Mas não é só isso. Esse sistema também permite a aplicação simultânea de nutrientes, criando um ambiente controlado onde a planta recebe exatamente o que precisa para crescer com qualidade e produtividade. É como transformar o campo em um laboratório a céu aberto. E esse nível de controle muda completamente o jogo. Essa tecnologia, que hoje sustenta boa parte da produção agrícola do Vale, tem origem em outro lugar que também conhece bem a escassez: Israel. Um país que, assim como o sertão brasileiro, sempre enfrentou limitações severas de recursos hídricos. Mas ao invés de aceitar essa condição como um obstáculo permanente, decidiu enfrentá-la com inovação, ciência e uma mentalidade extremamente pragmática. E é exatamente essa mentalidade que foi importada e adaptada para a realidade baiana. Não se trata apenas de copiar tecnologia, mas de absorver uma forma de pensar, uma lógica que entende que a limitação não é o fim da linha, mas o ponto de partida para soluções mais inteligentes. No Vale do São Francisco, essa lógica ganhou escala, e os números mostram isso com clareza. A produção anual alcança milhões de toneladas de frutas. Manga, uva, melão, entre outras culturas, são cultivadas com alto padrão de qualidade e destinadas, em grande parte, ao mercado internacional. Isso significa não apenas volume, mas competitividade global. E aqui entra outro ponto crucial: consistência. Diferente de regiões que dependem de estações bem definidas, o Vale consegue produzir ao longo de todo o ano. Isso cria uma vantagem estratégica enorme, permitindo atender mercados e momentos em que outros países não conseguem ofertar os mesmos produtos. É uma janela de oportunidade que se abre justamente por causa do controle sobre o ambiente produtivo. Mas essa transformação não se resume à produção. Ela impacta toda a economia local. A geração de empregos é significativa, envolvendo desde trabalhadores no campo até profissionais especializados em logística, tecnologia e gestão. É um ecossistema completo que se desenvolve a partir de uma base sólida.
o uso inteligente da água. E quando falamos em uso inteligente, estamos falando também de evolução constante. A irrigação por gotejamento foi apenas o começo. Hoje, sistemas mais avançados incorporam sensores, automação e análise de dados. Isso permite monitorar em tempo real as condições do solo, o nível de umidade, as necessidades das plantas e até prever ajustes antes que qualquer problema apareça. É a agricultura entrando definitivamente na era da precisão. E isso não é um luxo, é uma necessidade. Porque quando o recurso é escasso, não há espaço para erro. Cada decisão precisa ser fundamentada, cada ação precisa ser eficiente. E é exatamente essa pressão que impulsiona a inovação. Ao mesmo tempo, outras soluções começam a ganhar espaço, como a dessalinização. Em regiões onde a água doce é limitada, a possibilidade de transformar a água salobra em recurso utilizável abre novas fronteiras. Embora ainda seja um processo que exige investimento e infraestrutura, ele representa uma alternativa estratégica importante para o futuro. E aqui está um dos pontos mais interessantes dessa história. Ela não está parada. O que vemos hoje no Vale do São Francisco não é o resultado final, mas uma etapa de um processo contínuo de evolução. Novos projetos estão sendo estudados, novas áreas estão sendo incorporadas e novas tecnologias estão sendo testadas. Isso mostra que o modelo não só funciona, como também é escalável. E talvez esse seja um dos maiores legados dessa transformação, provar que é possível fazer mais com menos. Que a escassez, quando enfrentada com inteligência e coragem, pode gerar soluções que vão muito além do problema original. E essa lógica não se limita à agricultura. Ela pode ser aplicada a diferentes contextos, setores e desafios. Porque no fundo, estamos falando de uma mudança de mentalidade. De sair da posição de vítima das circunstâncias para assumir o controle sobre elas. O sertão baiano, que por tanto tempo foi visto como símbolo de limitação, hoje se torna referência de inovação. E isso muda a forma como enxergamos não apenas essa região, mas o próprio conceito de desenvolvimento. Não se trata apenas de plantar frutas. Trata-se de plantar uma nova forma de pensar. Uma forma que valoriza a eficiência, que busca soluções inteligentes e que entende que os maiores avanços muitas vezes surgem dos maiores desafios. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão poderosa. Porque ela não é apenas sobre tecnologia ou economia. Ela é sobre transformação. Sobre a capacidade humana de se adaptar, de aprender e de evoluir mesmo nas condições mais adversas. Então, quando alguém olhar para uma situação difícil e enxergar apenas um problema, vale lembrar do que aconteceu no sertão da Bahia, onde a falta de água não impediu o crescimento, ela o tornou inevitável. Onde a escassez não limitou o futuro, ela o redefiniu. E no fim das contas, fica uma provocação. Quantas oportunidades estão escondidas justamente nos desafios que parecem mais difíceis? Quantas soluções ainda não surgiram porque ainda estamos tentando resolver problemas antigos com pensamentos antigos? A história do Vale do São Francisco mostra que, às vezes, o caminho não é esperar por melhores condições. É criar essas condições. Com estratégia, com tecnologia e, acima de tudo, com uma mentalidade que não aceita limites como definitivos. Porque quando isso acontece, até o lugar mais seco pode se tornar um dos mais produtivos do mundo.